Saudações missionárias! Ao realizarmos a obra missionária, nós estamos em guerra. Mas a nossa guerra não é pelo controle político das nações ou pela instauração de um novo sistema político ou um novo sistema de governo, não. A nossa guerra é pelas almas que nascem, crescem e morrem sem saber que há esperança. Oramos por redenção, oramos por conversões, por salvação de vidas, oramos por fortalecimento dos nossos missionários. E a oração é a arma mais poderosa que nós temos para o enfrentamento desta guerra. Mas você sabe como e pelo que orar? Fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Leia comigo Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esse texto mostra o apóstolo Paulo falando a respeito de oração. E aqui ele nos dá algumas informações muito valiosas a respeito. Ele fala sobre tipos de oração, que ele fala de oração e súplica. Ele fala também de quando que nós devemos orar, e aqui é em todo o tempo. Ele fala de como, que é no Espírito e também vigiando com perseverança. Aliás, ele fala com toda a perseverança. E ele fala também sobre para quem nós devemos orar ou por quem nós devemos orar. E aqui ele diz que nós devemos orar por todos os santos. E é interessante que ao pedir oração por todos os santos, Paulo inclui a si mesmo nesse pedido. Ele fala, ora também por mim. Mas o que ele pede por si mesmo? Ele está pedindo por missões. Porque ele fala que ele precisa que no abrir da sua boca haja intrepidez, ousadia para fazer conhecido o Evangelho. Agora, eu te pergunto, se o grande apóstolo Paulo, o mais frutífero de todos os missionários que eu conheço, e que talvez você conheça, se ele pediu oração por si mesmo, será que nós devemos ou não orar por missões ainda hoje? Com certeza, né? Mas por que orar? Primeiro, nós precisamos orar para quebrar barreiras, orar por proteção sobre os missionários, porque muitos missionários atuam em lugares hostis à pregação do Evangelho, lugares insalubres. Nós precisamos orar pela saúde deles, precisamos orar também para que Deus prepare o terreno, para que a entrada do Evangelho naquele lugar seja bem-sucedida. E a única e a mais poderosa arma que nós temos contra a oposição satânica é a oração. Então é por isso que nós precisamos orar, porque o nosso inimigo ele não quer que o evangelho seja pregado e é necessário que nós estejamos cobrindo em oração aqueles que vão, aqueles que estão na linha de frente da batalha, dessa batalha tão tremenda, tão poderosa. E nós temos que ter em mente também que antes de conquistarmos as vidas aqui na Terra, elas precisam ser conquistadas no âmbito espiritual, no mundo espiritual. Por isso nós oramos, por isso nós precisamos interceder pela obra missionária. E quando orar? Ora, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós devemos orar em todo o tempo. E na prática, eu gostaria de sugerir que você, sempre que você tivesse o seu momento de oração, lembrasse da obra missionária. A oração ela deve ser feita em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões. Devemos orar por missões, devemos orar pelos missionários. Mas orar o quê? O que orar? Bem, nós podemos, de maneira generalizada, lançar mão até mesmo do texto lido, quando o apóstolo fala para nós orarmos por intrepidez, por ousadia no abrir da sua boca. E nós precisamos cobrir os nossos missionários, sim,
em relação a isso. Mas também nós podemos orar a respeito do local, a respeito do povo alvo da obra missionária. E também nós podemos e devemos buscar informações a respeito dos missionários e a respeito dos campos pelos quais nós devemos e nós vamos interceder. Lá no Centro Evangélico de Missões, na época que eu estudei lá, nós tínhamos uma deã, uma líder nossa lá, a Tonica, que ela sempre nos dizia a seguinte frase: informação é combustível de oração. Então, se a sua oração está com pouco combustível, busque informações. Busque informações sobre a vida dos missionários, nomes, famílias, locais, como é o lugar, se há restrições, se há liberdade, que tipo de cadeias, que tipo de resistências espirituais o missionário enfrenta, que tipo de projeto ele está desenvolvendo, que tipo de trabalho está sendo feito ali, para que você ore com entendimento e também seja mais específico na sua oração, naquilo que você está pedindo. E eu até anotei aqui algumas sugestões de motivos, né, de oração por missões. Eu vou falar aqui, eu vou ler aqui para você algumas sugestões. Por exemplo, você pode orar pela área emocional. Ore por boa saúde. Muitos missionários trabalham em climas difíceis, onde diversas doenças se proliferam. Ore por segurança. Missionários estão constantemente realizando atividades no reino, utilizando diversos meios de transporte ou mesmo caminhando. Eles precisam da segurança de Deus. Ore por libertação do desânimo, da solidão e da depressão. Também ore na área familiar, ore pelo relacionamento entre cônjuges, relacionamento entre filhos. Ore também pelos filhos, para que os filhos dos missionários sejam salvos. Ore para que eles tenham boa adaptação, saúde, estudos, amizades. Ore pelo testemunho familiar diante dos cristãos nacionais e dos não cristãos. Ore também em relação à comunicação do evangelho. Na comunicação do evangelho é necessário o conhecimento da língua falada pelo povo. Existem línguas muito diferentes, muito difíceis de aprender. Ore por isso. Ore também pelo povo, porque é necessário que haja intercessão para que haja facilidade no acesso a essas pessoas, ainda com relação ao idioma, para que haja facilidade no aprendizado da língua. Ore para que todo desânimo e impaciência deixe o missionário. Ore para que Deus lhe capacite no aprendizado. Também ore pelo país, pelo local em que o missionário está. Ore pelo governo, pela situação política, social e econômica. Ore por libertação. Ore por liberdade na pregação do evangelho. Ore por avivamento, que gere fome espiritual naquele povo, para que milhares de pessoas sejam desejosas de conhecer a Cristo pessoalmente. Lance mão, não só dessas sugestões, mas daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Faça missões com os joelhos que se dobram em intercessão. Porque missões se faz assim, não é? Com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.